A partir do verso 10 do capítulo 8 de Eclesiastes, escreve assim então o pregador, dizendo: nestas ocasiões vi ímpios serem sepultados, e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isto também, penso eu, não faz sentido. Por isso, recomendo que desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho, durante todos os dias de sua vida, que Deus lhe der debaixo do sol. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades dos homens sobre a terra, daquele cujos olhos não veem o sono, nem de dia nem de noite, percebi tudo que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Ele continua aqui e vai fazendo esse fechamento do capítulo 8, refletindo sobre as consequências das coisas na terra e como muitas vezes essas consequências não fazem sentido. Então ele vai comparar as coisas que sucedem ao justo com as coisas que sucedem ao ímpio. Ele vai dizer: olha, tem justo que morre e não deixa de receber visitas, tem sempre gente entrando e saindo, indo e vindo, visitando ali o lugar onde ele foi enterrado, ao passo que há muito justo que morre e ninguém mais se lembra dele. Depois ele vai dizer que vê justos recebendo punições ou recebendo coisas que deveriam ser direcionadas para os ímpios. Então os justos vão sendo afligidos com aflições, né, que deveriam ser direcionadas para os ímpios, enquanto os ímpios recebem coisas boas que deveriam ser direcionadas para os justos. Então ele vai dizer: poxa, essas coisas não fazem sentido. E muitas vezes aos nossos olhos, essa é a reflexão que nós fazemos olhando as coisas à nossa volta. Nós, dentro do nosso senso de justiça, de bom e ruim, nós somos levados a entender que pessoas que nós consideramos boas não merecem coisas ruins, ao passo que outras que fazem coisas ruins aos nossos olhos, que de alguma forma nos agridem, que de alguma forma nos machucam, nos magoam, elas merecem algo ruim para que possa lhe servir de consequência do seu ato contra nós, ou contra alguém, ou contra uma causa, ou contra algo que nós achamos que deveria ter sido diferente a sua conduta. O fato é que nós julgamos muitas coisas à nossa volta, segundo a nossa própria justiça, e não segundo a justiça de Deus. Talvez se nós compreendermos o que é de fato Cristo como Deus, se nós compreendermos o que é de fato Ele tendo a mesma essência de divindade de Deus, a mesma santidade e eternidade de Deus, e se submetendo à humilhação de ter uma forma humana para pagar uma dívida que é nossa, talvez isso nos dê uma dimensão de que não há um justo, não há ninguém que possa gloriar-se, não há ninguém que possa justificar-se diante de Deus, não há ninguém que possa requerer algo bom como consequência dos seus atos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí nós passamos a ter uma consciência maior dos nossos pecados. Mas ao mesmo tempo, quando nós somos amados por Deus, quando nós somos restaurados e resgatados por Deus da nossa condução, da condução do nosso coração, da nossa vida para o inferno, e Deus então nos separa e nos limpa e nos junta a Ele e nos atrai a Ele,
nós podemos ter uma certeza que nos consola, que nos conforta o coração. A certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes as aflições e angústias que nós passamos são pela providência divina, de nos moldar e nos conformar àquilo que o Senhor tem reservado para nós. O fim dos ímpios é conhecido nas Escrituras. O fim dos justos é conhecido nas Escrituras e traz alegria para o nosso coração. Por isso que a nossa alegria está na nossa salvação e não nas coisas que nós alcançamos nesta vida. Essa vida é passageira e passemos o que passarmos. Somos do Senhor. Vivamos o que vivermos aqui. Nosso destino não é esse lugar, nosso destino é a glória eterna dos céus. Lá é a nossa morada, lá é onde passaremos toda a eternidade, na presença do Senhor, num culto santo, eterno, infinito. Porque foi para isso que nós fomos comprados. Talvez por isso a reflexão que ele vai fazer aqui no verso 11, quando ele diz: quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal, e de fato, a impunidade faz com que o homem julgue que pode fazer mais coisas ruins. E aí ele traz no verso 12: o ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus. De fato, o ímpio, quando ele não é punido, quando a impunidade, a injustiça domina a terra, e ele não é punido, ele acha que pode fazer ainda mais maldade, ainda mais violência, e talvez ele tenha até uma vida longa e próspera nesta vida, nesta terra, mas o fim deles é a destruição. Quando Paulo fala aos Gálatas que há dois terrenos diante das nossas corações, um é a carne e o outro é o espírito, e que plantando na carne não há outra colheita, plantando nesta vida não há outra colheita, plantando nas coisas desse tempo não há outro fim senão a destruição, porque tudo isso será destruído. Mas aquele que planta no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Esse é o convite da palavra do Senhor, que nós continuemos a plantar no Espírito, passando por qualquer situação, nós continuemos a plantar no Espírito, vivenciando qualquer circunstância diversa à nossa volta, e nós continuemos a plantar no Espírito. E que do Espírito nós colhamos vida eterna, porque melhor é temer ao Senhor do que ser próspero nessa vida e não ter nada além dela. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa aplicar a sua palavra aos nossos corações.